Boa noite a todos e a todas. Como vocês estão? Todo mundo em paz? Como eu estava dizendo, a Aline foi uma grande aquisição, participou do ano passado do grupo de superleitores e ela teve o prazer de chegar no final do ano lendo quantos livros, Aline? 40 e poucos livros, porque a gente criou um método que gera aquilo que todos nós temos na sociedade competitiva, que às vezes é para derrubar o outro, destruir o outro, derrotar o outro. Eu usei a lógica da competição para a gente se promover todo mundo junto, que a cooperação é o método do futuro, né? Onde o processo de educação será baseado na cooperação. Mas a gente ainda, usando a competição, que ainda é um atavismo, algo que ainda está presente nesse mundo de provas e expiações, pelo menos para levar as pessoas para o mais, que é competir um com os outros, fazer com que a gente saia da zona de conforto e possamos assim ler mais. Porque não há crescimento moral sem crescimento intelectual. Não há desenvolvimento moral sem o desenvolvimento intelectual. Eles devem caminhar para e passo. E eu entendo como uma das formas de você desenvolver as habilidades intelectuais é através da leitura. Ninguém chegou até aqui, obviamente, claro que tem analfabetos nessa encarnação, mas um dia eles leram para serem o que são, às vezes pessoas boas, pessoas generosas. Eles passaram também pelo banco da educação, das leituras, em algum momento de suas vidas. Então, está na codificação que não há crescimento moral sem crescimento intelectual. Ou o desenvolvimento intelectual antecede o desenvolvimento moral. Eles podem caminhar juntos? Podem. Mas você não vai ver ninguém desenvolver-se moralmente sem desenvolver-se intelectualmente. Então, a leitura é um desses recursos. Não necessariamente academia, mas ler, de libertar muitas mentes da ignorância. Então, eu falo isso porque é uma alegria estar com ela aqui. Eu nunca estive numa mesa com a Aline e eu quero exaltar. Ela vai voltar, ela deixou uma porta aberta, ela fugiu do grupo porque não estava aguentando, 2 empregos, outra faculdade, está cheia de demandas e o grupo já lemos até agora, os dois. Um grupo leu 7 livros. Em janeiro, começou 1º de janeiro, vocês brasileiros vão passar o ano todo e não vão ler 12 livros no ano. Um absurdo. Um absurdo que não há nem como eu perder tempo argumentando com isso. Não tem cote-cote. Não tem argumento, porque eu tenho filho, é porque eu tenho mãe com Alzheimer, não existe argumento. O grupo que eu criei em 2021 provou que é possível qualquer pessoa com famílias complexas, com filho na faculdade, fazendo mestrado, fazendo doutorado, com mãe doente em casa, filho pequeno para amamentar, todo mundo consegue ler. Muito mais do que 10 livros no ano, a gente chegou a 50, e é possível que vocês leiam em média 20 livros no ano, mas não leiam porque vão dizer que não tem tempo. Janeiro de 2024, de 1º de janeiro até agora, dia 23, o grupo lá que a gente está junto, um grupo leu 7 livros e o grupo leu 8. A gente vai terminar o mês de janeiro praticamente lendo 10 livros dentro de um mês. Como é que vocês, em um ano, não leem 12 livros? Tem alguma coisa errada com vocês. Pode dizer isso. Tem alguma coisa errada com vocês. Não há possibilidade de passar um ano sem ler 12 livros. Um por mês. E aí eu digo o Livro dos Espíritos, que o tempo de leitura desse livro, que eu já li umas 5 vezes, que eu tenho a neurose de marcar o tempo de leitura, ele levou, terminei às 10h52 do dia 23 de maio de 2021, 17 horas para ler ele todo. 17 horas. Se você tem um mês, que tem 30 dias, cada dia tem 24 horas, como é que vocês em 6 meses não podem tirar 1 horinha, pelo menos, por dia, ou meia hora, por semana, para chegar no final do ano e acabar de ler um livro desse? Não baixa a cabeça não, que é vergonhoso. É vergonhoso. Passar o ano inteiro e não ler o Livro dos Espíritos. O ano todo. Eu sei que tem vários espíritas que nunca vão ler, e não leem. Mas é inadmissível. Uma doutrina que preconiza o desenvolvimento intelectual através da leitura, não só fica aí. Através do entendimento da doutrina, vocês vão colocar-se a serviço da vida. Mas é preciso ler. Não dá para ficar aqui esperando que Flávio, que os palestrantes tragam as informações sem vocês se debruçarem nelas. E precisamos ler. O Brasil é um país que não lê. A média de leitura do brasileiro, 4 livros por ano. Na França, 15 livros por ano. E os 4 livros do Brasil incluem os livros... Essa musiquinha aqui, ó, cadê meu celular? É aqui, né? Os nossos livros brasileiros aqui, que lemos 4 por ano, incluem os didáticos e os livros paradidáticos, ou seja, os livros obrigatórios da escola. Aqueles que o filho de vocês tem que ler por obrigação,
como na minha época eu li Os Caravelhos do Diabo, A Ilha Perdida. Quem lembra? Era obrigatório, tinha que ler. E eu lia com muita irritação, porque eu não tinha hábito de leitura. Fui adquirir isso com o tempo, e o hábito da leitura pode ser adquirido. Pode. Então eu incentivo que vocês leiam, pelo menos esse ano de 2024, que está começando, o Livro dos Espíritos. Eu não vou perguntar para não constranger vocês, que eu sei que daqui poucos de vocês leram. Pouquíssimos. Salvo engano, 1 ou 2 podem ter lido esse livro nesse ano ou nos anos que passaram na vida de vocês. Então leiam o Livro dos Espíritos. Beleza? Essa chamada é porque minha empolgação de ver a Aline, que conseguiu... Qual era a média no ano anterior de leitura, antes do grupo? Fale a verdade, não minta, que é feio. Quantos livros você leu em 2022? 2 no máximo. 2 em 2022 inteiro. Leu 2 livros. Em 2023 leu 40 e poucos livros. Que coisa é essa aqui? Que mudou assim? O método, o incentivo, o entusiasmo, o impulsionamento, a competição. Tira a pessoa da zona de conforto, ao invés de ficar em rede social, vendo Instagram, WhatsApp, perdendo tempo, dispersando energia com distrações. Vocês vão estar mergulhando na literatura para fazer uma imersão no mundo dos autores e assim, e fazendo conexões, sinapses, novos mergulhos para dentro, para encontrar a verdade na busca do autodescobrimento. O bem e o mal. Alguns falaram sobre o bem e o mal, numa perspectiva que é pessoal. Eu vou trazer o que Kardec traz e dizer a vocês que leiam pelo menos o capítulo do bem e do mal na Gênese. Olha que coisa interessante. Ah, Flávio, tem na Gênese um livro que quase espírita nenhum lê, eu sei, não vai ler, mas pelo menos eu vi a palestra do bem e do mal hoje, então que tal eu pegar o livro A Gênese, que tem PDF, e que custa R$20, muito barato, R$25, e leia o capítulo que fala sobre isso. Olha aqui, gente, ó. O capítulo 3, o bem e o mal. Vocês têm um capítulo falando sobre isso. Para que ouvir Flávio? Vá ler Kardec. Eu vou fazer uma síntese do que eu compreendi, com o viés da minha interpretação, mas o melhor é que vocês vão direto na fonte. Mergulhe nele, problematize, depois traga para o grupo de estudo, para a discussão, e o aprofundamento que vocês possam fazer com a troca com as pessoas que convivem com você. Então, esse chamado é o primeiro encontro meu no CEAL esse ano, minha segunda palestra desse ano, e eu tenho que fazer esse chamado para a leitura, porque a gente não pode ficar no espiritismo, vivenciando o espiritismo como pedintes emocionais, ou pedintes nas casas espíritas de socorro. A gente pode sim, como uma emergência, como uma coisa que seja pontual. A gente precisa se autogerir, a gente precisa se autoempoderar, a gente precisa se autoconhecer, porque é nesse caminho que vocês vão criar menos codependência com pessoas externas, com terapeutas, com casas espíritas, com sacerdote, com igreja, com padre, com pastor, e a gente passa a ser uma pessoa que se autoconhece, se autodescobre, se autotransforma, utilizando-se da casa espírita, de um terapeuta, de um profissional, de um pastor, de um padre, para de vez em quando trazer um conselho, trazer uma coisa que você não percebeu, mas não viver a vida assim, ó, como se fôssemos pedintes emocionais, pedintes espirituais. Vós sois deuses, ou não são? Vós sois deuses ou não são deuses? Quem disse isso? Fui eu? Foi Jesus. Vós sois Deus. E pode fazer muito mais do que eu fiz. Jesus dizendo. Então, se vocês não se olham, não entram para o mundo interno, vocês nunca vão descobrir o Deus que está dentro de cada um de vocês. E isso é um movimento que deve ser priorizado, no meu ponto de vista, no nosso processo evolutivo. Senão fica essa sociedade aí batendo cabeça, todo mundo vivendo polarizações, discussões externas, infrutíferas, discussões políticas que não levam a gente para lugar nenhum. Faça a mudança em você que você quer ver no mundo. Disse Mahatma Gandhi, seja em você a mudança que vocês querem ver no mundo. Mas começando em quem? Em nós mesmos. Não adianta eu querer que a Aline mude se eu não me preocupo em fazer a mudança que se requer em mim. Então, o que é o bem e o mal? Kardec vai trazer no Livro dos Espíritos, que aí sim é um passo importante, porque é desse livro que se origina o Pentateuco. Daqui do livro 1, que é o livro 1, originou a Gênese. Do livro 2, do Livro dos Espíritos, originou-se o Livro dos Médios. Do livro 3, As Leis Morais, daqui foi originado o Evangelho segundo o Espiritismo. E do livro 4, que aqui tem 4 livros, originou o Céu e o Inferno. Então Kardec traz o Livro dos Espíritos em 1857
para daqui desdobrar em outras obras que compõem o Pentateuco de Kardec, que são os 5 livros que eu citei. Então é preciso estudar o Pentateuco e assim vocês ampliam para as obras subsidiárias, dos médios que trazem livros, contribuições de Ivone Pereira, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros, Raul Teixeira, médios de escola que a gente reconhece como sólidos mediunicamente, e outros que estão surgindo atualmente, que também trazem boas obras, para a gente ter o discernimento para quando lemos obras apócrifas, ou obras que não estão dentro do escopo doutrinário, a gente não está seguindo médios aí obsediados, médios que estão perdidos e trazendo informações de espíritos zombeteiros levianos para confundir a cabeça da gente. Quando vocês se apropriam da codificação, vocês têm pelo menos um material básico para poder fazer os caminhos e as investidas em outras obras. Então, Kardec vai trazer no Livro dos Espíritos, ali no capítulo 3, que é o livro terceiro, melhor dizendo, das leis divino-natural, o bem e o mal. Olha o tópico aqui, o bem e o mal. Qual é a questão? Ah, Flávio, a questão que ele vai trazer sobre o bem e o mal está na 628, ou melhor, 629. O que é que Kardec pergunta? Aqui, gente, vai estar toda a base da minha exposição. Percebam o que eu vou dizer. Prestem atenção. Não durmam. O bem e o mal. Vamos lá? Que definição se pode dar da moral? Ele não começou com o bem e do mal. Ele começou com que definição podemos dar da moral. Qual é a resposta? A regra do bem proceder. Venham comigo. A definição da moral é: a moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Ah, tem bem e tem mal? Distinguir o bem do mal. Então Deus, que é o Pai, o Criador de tudo que é, Ele criou coisas boas e coisas más? Se Deus é amor, se Deus é a consciência suprema, se Deus é a causa incausada, como é que Deus, que é o absoluto, a totalidade, o amor pleno, vai poder criar mal? Primeira pergunta é essa. Será que existe o mal? Eu estou questionando para a gente tentar trazer clareza até o final da nossa exposição. Vamos lá? Será que Deus ia criar o bem e o mal? Fica a pergunta. Será que Deus ia criar um anjo de candura e um demônio para ser fadado a ser demônio até o final dos evos, até o final dos séculos, até o final dos milênios? Será? Pelo menos é o que professam algumas denominações religiosas. Como se existisse o caminho do bem, quando se aceita Jesus, e o caminho do mal, quando não se aceita, e você vai morrer e arder no mármore do inferno. Mas é um mármore que nunca cessa o calor e o fogo desse mármore, onde você não tem chance de sair dali, onde vai ter choros e ranger de dentes, eternamente. Isso é triste de ouvir, e em pleno século XXI, pessoas que acreditam nisso. O pior não é que isso tenha se dito, é no século XXI, em 2024, tem gente que acredita que isso é real. Isso aí que é um verdadeiro conto da carochinha. A gente tem o Céu e o Inferno, que é uma obra que Kardec vai trazer para justamente desmistificar esse lugar de céu e inferno. O céu é o estado de consciência, o inferno é um estado de consciência. Não há uma localidade que é um inferno restrito no Hades, ou um paraíso. Existem pessoas que se equivocam no seu caminho de busca do autoaprimoramento, que se perde na lei, e aí vai criar para elas mesmas alguns dissabores, e que no caminho da evolução, da autodeterminação, da sua designação pessoal, da bem-aventurança, da plenitude, o nome que vocês queiram dar, ela vai buscar ajustar-se com a lei. Mas isso não é um mal. Não é um Deus que puniu ela, não é um Deus que castigou ela, não é algo que está ali fadado a você ter que passar. São as escolhas que nós fazemos com o uso do livre-arbítrio, que vai gerar caminhos mais tortuosos, mais dolorosos, ou caminhos mais tênues, mais leves, mais expansivos, mais divertidos. E qual é o roteiro, Flávio, para isso? Por favor, eu estou buscando esse roteiro e não encontro. Me diga aí o caminho que eu posso fazer para encontrar o caminho de leveza, facilidade, alegria, prosperidade. Qual o caminho? O Evangelho de Jesus é o roteiro. Eu sei fazer? Não. Eu estou buscando falar para ver se eu vivo isso tudo que eu leio, que eu estudo
há tantos anos, 27 anos eu estou no Espiritismo, desde 1996, na Casa de Oração Bezerra de Menezes, transitando nessa busca de me aprimorar. E aí vem o ponto que eu vou dar um empurrão em vocês, para vocês entenderem a questão da transformação moral. Então, como Kardec disse que o bem, a definição da moral se dá pela regra do bem proceder, isto se distingue, isso é, de distinguir o bem do mal. Aí ele vem, funda-se os espíritos na observância da lei de Deus. Ah, Flávio, então a observância da lei de Deus faz com que eu caminhe no caminho do bem e não precise vivenciar aquilo que são as vicissitudes e as maldades que o caminho possa ser, que está à nossa margem pelas nossas escolhas. O que é a lei de Deus, então? Ela está onde? A lei de Deus está onde? Está lá na Torá? Está nos 10 mandamentos? Está na tábua que Moisés escreveu? Está lá? Ou está no Evangelho? Ou está no livro dos Espíritos? Está onde a lei de Deus? Está onde? Íncita na consciência de cada um. Ó Pai, o traficante, o latrocida, o político corrupto, o marginal, o estuprador, o pedófilo, todos eles têm o quê na consciência? A lei de Deus. Todos eles têm. E eles também são Deus em potencial. Eles são Cristos em potencial. E eu sempre trago exemplo para vocês entenderem, de uma vez por todas, que todos que aqui estão, inclusive eu, me debatendo ainda nas minhas mazelas, nas minhas inabilidades, eu sou Deus em potencial. Olha que lindo isso. Perceba o que eu vou dizer. Madalena, que era prostituta, meretriz, tinha dentro dela a Madalena, que renunciou sua vida no final para os leprosos de Jerusalém. E dizem alguns que ela não tem certeza ainda, Madre Teresa de Calcutá. Não é palavra final da universalidade das informações dos espíritos, mas é um adendo de uma fofoca dos bastidores. Saulo de Tarso, que era um assassino e perseguidor de cristão, que perseguiu Estevão e mandou apedrejar, ele se tornou Paulo, dentro de um assassino despótico, autoritário, arrogante, prepotente, tinha um Paulo, que usou toda a sua potência de Saulo para levar o cristianismo onde ele levou, significando que Jesus sabia que nele tinha também a potência do Paulo. Por isso que ele disse, Estevão, quando foi apedrejado, no livro Paulo Estevão, ele diz, Abigail, que era a mulher que ele casaria com Paulo, Saulo é bom, ele defenderá o Cristo do mesmo jeito que hoje ele defende Moisés. Saulo era um judeu, doutor da lei, defendia a Torá de uma forma veemente, era um doutor do Sinédrio, um grande orador. E aquela potência daquele cara, autoritário, vaidoso, pernóstico, despótico, assassino, tinha dele o que fez, que levou o cristianismo para tudo que é lugar. E que não morreu decapitado, foi cuspido, foi apedrejado nas cidades que ele ia, levando o evangelho do Cristo, a boa nova, levando o potencial que ele tinha divino dentro dele. Vocês vão ver Judas, um traidor, que entrega o Cristo por 30 moedas, dentro dele habitava, ainda naquele nível de evolução, a concupiscência, a lascívia, a vaidade. Mas ele foi fazer algo por amor ao Cristo, porque ele interpretou errado o que o Cristo dizia. Mas mesmo ele que pegou Jesus, se suicidou, ele teve a oportunidade de voltar como Joana d'Arc, e que fez a revolução que fez na França, libertando boa parte da França da injunção dos ingleses. Olha bem, dentro dessa pessoa, Judas tinha Joana d'Arc, e que está aí vivendo, trabalhando para o Cristo. Vocês vão analisar, então, vários personagens do Evangelho que puderam. Pedro negou, teve medo, fugiu, sintonizou com o que era mais primitivo nele, a preservação da vida no corpo. Jesus, esse também é apóstolo dele. Ele não é não. Eu não sou não, você estava com ele no orco. Sim, não, eu não. Se escondeu, o cara viveu com Cristo direto, dormiu na casa dele, tratou a sogra, estava colado com Jesus, se atrapalhou, negou, porque na hora mexeu com os instintos de preservação da vida, não suportou, teve que negar o Cristo 3 vezes, mas Jesus via em Pedro o mesmo que ele ergueria a sua igreja, a sua eclésia, igreja de congregação, a sua grei, é sobre ti, Pedro, que erguerei a minha igreja, tu és pedra,
Simão Pedro. E aí ele vem e faz a casa do caminho, onde vai abrigar todos os filhos do Calvário, dando toda uma conotação da caridade estrita do cristianismo nascente, que hoje a gente está muito longe de viver aquilo. Até o século I ou II tinha, no livro, até o livro de 50 anos depois, vocês vão encontrar Irmão Marinho, ali é um dos primitivos cristãos, que depois dali se perdeu, o pessoal começou a formar igrejas com culto ao bezerro de ouro, com culto a imagens e a muitas coisas, muitos adereços dentro da igreja, porque misturou o paganismo romano, ou o culto aos deuses de Roma, dentro do cristianismo nascente primitivo. Então olha quantos exemplos eu trouxe para dar a vocês motivação. Mas mesmo a gente que hoje caminha, tentando viver conectado com a consciência ou com a lei de Deus, a gente se atrapalha. Isso não tem problema não. O problema vai estar agora, quando eu vou explicar a vocês. Então ele continua dizendo, o homem procede, preste atenção, procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Ou seja, quer dizer que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Pronto, está aqui. Se você faz tudo para cumprir a lei de Deus, você vai estar fadado ao caminho do bem, ao caminho do amor. Mas é difícil, Flávio, fazer tudo dentro das leis divinas é difícil. E vocês vão entender por quê. E eu vou tentar arrematar a nossa palestra, trazendo aqui uma síntese do que eu chego a compreender. Mas ele avança dizendo especificamente como se pode, gente, distinguir o bem do mal. Essa é a questão 630. E eu largo o livro dos Espíritos e vou agora para a Gênesis. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Isso é o bem. E o mal, tudo o que lhe é contrário. Olha que interessante. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então tudo que a gente faz de acordo com a lei de Deus é fazer o bem. E o que é o mal? Infringir a lei. Então Deus não criou o mal. Perceba o que eu vou dizer. Não existe o mal, Aline, Aguinha Amor. Não existe o mal. O mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Existe frio? Não. Existe calor. Calor existe. O que é o bem? O que é o mal? É a ausência do bem. O que é o frio? A ausência do calor. Isso é fundamental para que vocês compreendam. Salvo engano, está aqui no livro dos Espíritos também, essa passagem, quando ele vai dizer isso, se eu conseguir achar, senão vai ficar de minha própria cabeça. Sim, não vou conseguir achar. Acho que está na Gênese. Quem vai para lá, vem para cá, estuda um, estuda outro. Aqui. Então, se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, um demônio, Satanás, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou se lhe seria inferior. Se existisse o mal, ele seria tão poderoso quanto Deus. Então, ele está aqui, Kardec, contrapondo a origem do bem e do mal. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, um brigando com o outro, incessantemente em luta, procurando cada um desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese essa inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. Vamos para o segundo caso? Preste atenção, tem gente dormindo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, digamos que tivesse, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus. Sem ser igual a este, teria tido um começo. Então, aquele que diz que tem o mal, que é Satanás, ele teria ter sido criado antes de Deus, porque teria que ser disputando com Deus a possibilidade de ter o mal e ter o bem. Kardec diz, se fora criado, só poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria a negação da bondade infinita. E aí ele vai mandar ver o céu e o inferno. Entretanto, o mal existe e tem uma causa, é uma afirmação. E vem a resposta. Os males, não é pergunta, é uma afirmação, ele continua. Os males de toda espécie, físico ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe impede de vontade, que lhe impedem da vontade. Entre os últimos, cumpre-se e incluam os flagelos naturais. Ele vai desdobrar um monte de coisa aqui que para a gente não interessa. Interessa a vocês depois lerem, senão eu vou me perder. O que fica é, não existe o mal.
o mal é a ausência do bem, como não existe o frio, porque o frio é o quê? A ausência do calor. Tá claro isso? Tá claro isso. E o que é que você quer chegar a dizer sobre o bem e o mal, Flávio? E por que tem tantas atrocidades? Por que tem tantos flagelos naturais? Para a gente que vê um flagelo natural como um tsunami do Oceano Índico, nós vamos atribuir o quê? É o apocalipse. É o mal se imperando no planeta. Olha as chuvas, olha as calamidades, olha as destruições, olha os vulcões, olha o aquecimento global, quanta chuva, quanta gente morrendo. Para a gente que é a mente relativa, vai julgar que isso é uma maldade de Deus, como se fosse um Deus antropomórfico, ou seja, que tem a figura de um homem sentado no trono, com a barba, jogando raio nas pessoas, jogando um raio lá em Santos, que cai na cabeça de uma filha dele e mata ela carbonizada. Meu Deus, esse é um Deus lá que foi aventado e propagado na Idade Média e lá nas civilizações antigas. Nós não compactuamos com esse Deus. Nosso Deus é um Deus de amor. Então, como Deus de amor, ele não poderia criar o desamor. Se ele é amor, ele não cria desamor. Ele só cria amor. Vós sois amor em potencial a ser desvelado, a ser manifestado. Mas por que existe o mal, Flávio? Pela transgressão das leis divinas. Quando você transgride as leis, você cria situações que são de maldade, como se fosse Deus que criou isso, mas não foi ele. Ele deu a insciência, criando a gente simples e ignorante, fazendo nós todos mergulharmos em várias experiências nos reinos, enquanto princípio inteligente, mineral, vegetal, animal, e depois no hominal, que é o que estamos hoje, no reino humano, enquanto princípio inteligente se individuando, nos diferenciando enquanto filhos de Deus, para voltarmos todos para onde? Para a totalidade, para essa conexão com a consciência suprema, que é o oceano da bem-aventurança, que é Deus. Eu tenho que fazer uma linguagem filosófica, porque é preciso fazer com que vocês entendam o movimento de mergulho para dentro, para não ficar aqui com palavras que são minhas apenas de tentativa de explicar algo que é tão filosófico e tão profundo. Porque se você for analisar por Maquiavel, ele tem uma visão do bem e do mal, que é uma visão maniqueísta. E essa visão é como se houvessem polaridades, como se houvesse coisas ruins e coisas boas. Não existem coisas boas e ruins. São pessoas que escolhem caminhos equivocados e criam coisas no mundo que vão de encontro à lei de Deus. Mas não foi Deus que criou o mal. Então, o bem e o mal, como diz aqui a codificação, ele é uma transgressão, o mal só existe por uma transgressão da lei de Deus. Agora, vamos lá. Por que aí nós outros ainda criamos o mal como transgressão da lei? Por um simples motivo. Onde é que está insta a lei de Deus? Está onde? Na consciência. A questão 919 do Livro dos Espíritos fala o quê? Qual o meio prático mais eficaz de não nos perdermos nas inclinações? Eu não sei esses verbos, minha memória é muito frágil. 919. Vamos lá. 919, para ficar bem literal. A questão 919 é uma questão clássica do Espiritismo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha aqui o mal. De resistir à atração do mal. Resposta. Um sábio da antiguidade disse: conhece a ti mesmo. Então, qual o meio prático mais eficaz para resistirmos à atração do mal? Conhecer a si mesmo. Se vocês não estão se conhecendo, como é que vocês vão resistir à atração do mal? Não tem como. Mas vamos lá. Qual é o vício que mais predomina na sociedade odierna, no mundo de provas e expiações? Questão 913. Kardec perguntou: qual é a espiritualidade? Qual é um dos vícios que mais prevalece no meio de nós todos? A resposta: dentre os vícios, qual pode ser o que pode... Não, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Resposta: temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo. Se é do egoísmo que deriva todo o mal, e na questão 919, o meio prático mais eficaz de nos isentarmos do mal é o conhecer a si mesmo, como é que vocês podem não viver o egoísmo? É olhando para fora? É mudando o comportamento? Não. É fazendo o que está na questão 629. Qual é a regra da moral que Kardec traz? A regra do bem proceder. Que definição se pode dar da moral?
A moral é a regra do bem proceder. Olha que lindo esse link que eu faço, estudando isso cada vez mais e tentando entrar no movimento de que não precisa mais nada. Se a gente não lê mais nada no Livro dos Espíritos, mais nada na Gênesis, ficar se preocupando se tem vida em Plutão, ficar se preocupando se tem a alma do animal, ficar se preocupando com coisas mais periféricas, isso não deveria ser a nossa proposta dentro da doutrina. O melhor que deveríamos fazer é dispensar tempo e energia para ir para dentro, ficar nessas questões 629, 913, 919. Então, se a regra do bem proceder é a forma que temos de atingir a transformação moral, ninguém se transforma moralmente mudando o comportamento, mudando a forma externa de se relacionar. Então, Flávio que fala para vocês é invejoso, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou vaidoso, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Eu ainda estou nesse nível de evolução porque está no Evangelho, na pluralidade dos mundos habitados, que o nosso nível de mundo de evolução é um mundo de provas e expiações. E o que predomina aqui, não foi eu quem disse, então vamos estudar Kardec para poder contestar ele. Predomina o mal. Se aqui predomina o mal, não há quem esteja aqui que esteja, entre aspas, só se for um missionário que desceu, como Jesus desceu, para estar vivenciando a predominância do bem. Predomina em vocês o mal. Ah, Flávio, então eu sou a maldade em crise? Pode ser aquela música de Flávia Ferro. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vi no mundo em um só corpo, esse de 1,80 m, devo a ele estar atento, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Para eu me curar de mim, eu tenho que olhar para mim. E para eu olhar para mim, eu tenho que ir para dentro de mim e não ficar olhando para fora, apontando os erros alheios, julgando as pessoas. Então, para que eu encontre a lei divina que está insta na minha consciência e que assim eu possa mudar a regra do bem viver, ou seja, a moral é a regra do bem proceder. Vocês têm que mudar a regra, não o comportamento. Então, eu continuo arrogante, mas não é porque eu sou arrogante que eu vou ser arrogante falando para todo mundo, passando por cima de todo mundo. Eu ia dar um exemplo hoje. Eu vi o quanto eu sou irritado e raivoso. Vindo na BR hoje, para vir para o meu trabalho 1h30 da tarde, eu cheguei passando por uma pista, o cara sinalizou para o outro lado e jogou para o meu lado. Eu vim para cá, ele quase me faz eu capotar o carro. Na hora que eu me saí, quem disse que eu fiquei um anjo de candura? Ô irmão, vá, quando eu disse, seu miserável, filho da mãe, seu sacana, comecei a xingar ele dentro do carro. Eu não xinguei da janela para fora, mas o demônio que habita em mim, na hora que eu vi que eu perderia a minha vida por um erro que ele cometeu, fazendo a sinalização para o lado oposto, jogou para o lado de cá, e eu ia capotar, eu digo, subiu a raiva que tem de mim, o arrogante que tem dentro de mim, o prepotente que tem de mim, o satanás que tem dentro de mim, o demônio que tem dentro de mim. A diferença é, eu fiz os impropérios dentro do carro, que miserável, que a energia que eu joguei para ele, talvez ele até vai ficar com uma dor de estômago, alguma coisa lá, que eu joguei uma energia bem pesada para ele. Então, naquela hora, eu peguei e continuei na BR. Aí veio a reflexão, que é quem está no movimento de autoconhecimento, eu digo, puxa vida, como você é atrasado, que violência, quanta ira tem dentro dessa alma, irmão. Você vai falar hoje sobre o bem e o mal, olha o demônio que você está dentro de você, olha como você fez com esse cara, que energia você dispensou. E isso é o trabalho de autoconhecimento. Ou seja, predomina em mim o mal, sou arrogante, prepotente, vaidoso, invejoso, tudo isso está em mim. Só que agora a diferença é que eu já começo a reconhecer que existe isso em mim. É diferente de negar isso em mim, me mostrar como um bonzinho, um cara que é solícito, caridoso, fraterno, com a voz, muita paz, meu irmão. E o satanás dentro dele morrendo com a úlcera, com o estômago devorado. Não que ele vai chegar no centro, no lugar e botar para fora o demônio dele, mas é reconhecer que ele não está lá. Ele não está naquele nível, que ele quer mostrar para a sociedade como uma persona da máscara, que são a sociedade hipócrita que Jesus disse, sepulcros caiados, brancos por fora e
podres por dentro. Jesus disse isso. Sai daqui, víboras. Essa é a casa de meu pai, no vendilhão dos templos, lá no templo, né, que estavam os vendilhões. Então, ele desmascarava os mascarados. Mas eu faço o que com isso, Flávio, então? Já que eu tenho essa raiva que você tem também, eu também tenho isso, Flávio. Eu chego lá e fico como no passado, pego o meu carro e bato no dele, Mad Max. Pá! Pá! Tiro a arma e dou um tiro. Não! Isso é destempero. Isso é desequilíbrio. Isso é uma pessoa que está na loucura. Isso não é ser verdadeiro e nem buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento passa por reconhecer que vocês ainda vibram nesse nível de primarismo, estão se polindo, tentando mudar o comportamento na relação externa, que é normal, que é o verniz social. Eu não posso chegar aqui fazendo tudo que eu tenho vontade, nem fazer com um rapaz na rua o que eu teria vontade de fazer, que talvez jogar o carro em cima dele. Mas o verdadeiro espírito é aquele que não erra? É aquele que não erra? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más inclinações. Kardec não diz assim, é aquele que não tem má inclinação. O verdadeiro espírito é aquele que não erra. O verdadeiro espírito é aquele que não tem má inclinação. Não falou isso, ele falou, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça. E isso eu venho me esforçando há 27 anos, nessa vida. Que se esforça para domar as más inclinações. Então, foi o que eu fiz ali. A má inclinação veio, está inerente. Só que eu domei como? Não ficando parado para parear o carro e ficar dizendo liberdade ao cara. Eu não saí do carro e dei uma fechada nele, dei um tiro nele, que eu não tenho arma, não sou a favor de arma. Eu não fiz uma besteira lá na frente, estou no exemplo do trânsito, onde mais acontece a violência das pessoas, elas se revelam ali. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz aquele ato que veio de raiva e depois eu domei. Calma, cara, respire. Aí mudei o padrão mental, não negando a minha irritabilidade. Até que hora? 5 minutos eu tenho? É até 5 para... Que horas é? Tem mais 2 minutos? Até que hora? Até 8 em ponto? Então 5 minutos. Aquele hora está errado ali então, né? Está errado, então. Me atrapalhei por isso ali. Ali falta 10 para as 8, nós faltam 7 para as 8. Então, a gente vai se esforçando para domar as más inclinações. Ah, Flávio, então eu entendi. Então, eu devo descer a escada aí. Você disse isso, deixando minha verdade ser revelada? Não. Jesus falou, buscareis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é relativa, não é a minha verdade. Quem fala isso está fora completamente de propósito do que o Espiritismo prega. Eu tenho a minha verdade, Aline, eu tenho a minha verdade. Celso tem a dele, Lorival tem a dele. Cada um tem sua verdade? Não, a verdade é única. A verdade é Deus. A verdade é Deus. E onde é que está insta a lei de Deus? Na consciência. E como é que você busca a verdade para a verdade lhe libertar? Conhecendo a quem? A si mesmo. Quando você se conhece, o que é que você faz? É o autodescobrimento. Você vai mudando a regra do bem proceder. Porque quando você muda a regra, ou seja, as regras internas são transformadas ou modificadas, você passa a ter comportamentos condizentes com a sua verdade. Não é a sua verdade, a verdade divina que se revela através de você. Vou traduzir em miúdos. Então, no exemplo que eu trouxe, o arrogante está em mim. A ação arrogante saiu de mim. Eu continuei, olhei para a ação arrogante e disse, eu ainda estou arrogante. Mas sem se conhecer, eu levaria o barco e talvez fosse para animosidade com a pessoa. Como eu tenho um pouco de autoconhecimento, eu digo, não, eu não valho muita coisa não, eu sou muito arrogante ainda. Mas o que é que eu preciso fazer? Domar isso. Domar isso não é castrar isso. Domar isso não é reprimir isso. Domar isso não é negar. Domar isso não é jogar para o porão de consciente. É reconhecer que você é vaidoso, arrogante, prepotente, ainda não é caridoso, que a caridade é um construto, que é justamente, como disse Paulo, ainda que fale a língua dos anjos, ainda que fale a língua dos homens, sem amor que é a caridade em movimento, a caridade é o amor em movimento, sem amor eu nada serei. Então, mesmo que eu dei toda a minha riqueza, que eu fale múltiplas línguas, sem amor, nada disso vale. É meramente mudança comportamental. Então, Flávio, ninguém pode mudar comportamento? Não. Continue dosando isso na relação com o mundo, mas não esqueçam de que vocês não estão lá. É isso que precisa saber. Porque transformação moral, não diga que isso é transformação moral. A transformação moral só se dá quando? Entendendo a regra do bem proceder, esse movimento que é a lei divina em você, olhando para dentro do autoconhecimento, reconhecendo-se egoísta, porque está na questão 913, que vide o egoísmo como a base de todas as mazelas, de tudo. É o egoísmo. Me reconhecendo egoísta, que é a doença do ego,
todo mundo é egoísta, todos aqui somos. Nós vamos analisando esse egoísmo no dia a dia, na relação com a Aline, na relação da academia quando eu entro, que eu não quero que ninguém esteja lá, na hora que eu vou nadar, que tem menino na piscina, que eu não queria que aqueles meninos estivessem lá, que cara egoísta, retado. Isso não me deixa feliz de saber que eu estou assim, me constrange, porque depois que eu tenho uma atitude egoísta, que eu digo, ó tio, sai daí, que eu vou nadar aqui, você está passando pela frente, eu estou ali com raiva do menino. Eu quero que a raça seja só minha. A piscina é imensa. Ele tem toda a piscina. O menino viu o pé do cão, que era redondo, né? A piscina é tudo isso aqui, de lá até lá. Eu quero só essa nesga aqui para nadar. O menino sai de lá para passar por debaixo da minha raia. Sai daqui, Satanás. Eu já fui menino também. Aí eu falo com o pai, eu tô nadando. Minha mão pode bater no olho do menino e vazar o olho dele. Eu faço só um terror, né? Aí vê o terror e pânico. E pode sangrar e lavar essa piscina de sangue. Aí o pai fala assim, não pode não. Não mande ele passar para lá. O menino aqui tem que ir lá para lá é dele. Para que ele está inventando de passar por debaixo da minha raia? Esse menino está perturbado. Aí os pais tiram os meninos, tudo, e eu fico na minha raia nadando. Ali é um egoísmo meu. É a minha criança que quer tudo para mim. É o brinquedo que não quer dar para o outro. Mas aí o que é que muda? Isso é bonito? Não. Isso é constrangedor para mim, que estou me autoconhecendo. Digo, aí eu continuo nadando, 3.000 metros, eu e o azulejo. Eu tenho muito tempo para pensar. Fico nadando e digo, meu Deus, você é primitivo, uma criança de 12 anos. Você já foi criança, Flávio. Como é que você tem uma atitude tão arrogante dessa, tão impetuosa? Eu digo, cara, que bicho bruto você é. Mas é isso mesmo, eu vou repensar isso. Aí eu olho para aquilo, da outra vez eu tento me polir um pouco mais, mas sei que tem dentro de mim ainda aquilo ali. Eu não estou transformado moralmente. Mesmo que eu chegue e diga assim, filho, sai daí tio, vá para lá. Mentira, eu estou polindo o meu verniz social, mas eu não deixei de ser arrogante porque eu estou falando na exterioridade com um comportamento de bonzinho. E eu finalizo minha fala dizendo, quem diz isso é Neio Lúcio, em várias obras dele, como no livro de Ivone Pereira, na trilogia que eu recomendo, que é Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro do Mier e Drama de Bretanha. Lá tem personagens que transitaram por séculos, desde 1500 e pouco, na noite de São Bartolomeu, na guerra, no genocídio dos huguenotes, que são os protestantes na reforma que teve lá na época, matando meio mundo de gente. Tem um personagem que transita, e ele estava ali como um sacerdote, aqui eu finalizo mesmo. Ele era um sacerdote que era bom. Olhe bem, era bom, Aline. Você leu? Leu. Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro do Mier, e o outro, você saiu antes? Perdeu, a trilogia de Ivone Pereira. Simplesmente, no livro de 1500, o Capitão da Fé, que era Nardoni o nome dele, ele era um cara totalmente atrapalhado. Só que o pai dele, entre aspas, espiritual, era um sacerdote, digamos. Eu era o sacerdote e ela era o cara que era o Satanás. Eu estava lá do lado dele, tentando orientar ele, com amor, com afeto. Beleza. Ele se atrapalhou todo, se envolveu com uma mulher lá que destruiu a vida dele, e aí ele volta na outra encarnação, 200 anos depois, talvez 200 anos, como pai biológico. Já não vê mais como um pai espiritual, como um padre na igreja orientando. Pai biológico, amoroso com ele, mas de novo, ele se atrapalhou com essa mulher que persegue nos 3 livros e se suicida. O pai, eu, que era um sacerdote em 1500, que voltou em 1700, bom ainda, parecia que é bom, olha o bem e o mal, peguei saí perseguindo essa mulher, fui querer fazer com que ela se matasse, na outra encarnação encarnei, fui obsessor dela e fiz ela se jogar das pedreiras como obsessor. Como é que pode aquele cara que era um sacerdote ter dentro dele esse Satanás? Significa que não havia ali transformação moral, havia um papel social enquanto sacerdote, mas quando as condições levaram a ele a acessar o demônio que habitava, ele revelou o Satanás que ele tinha dentro dele. O que significa que todos vocês aqui são capazes de cometer delitos. Não cometem porque estão domando as más inclinações, alguns, perfeito? Que é natural domar. Outros estão reprimindo as más inclinações, isso não é bom, porque reprimir má inclinação, isso estoura lá na frente com doenças ou com atitudes chamadas os efeitos da sombra, que não é olhada. E tem outros que já se transformaram de fato em alguns pontos e já conquistaram afeto, a bondade, com uma conquista de milênios. Veja que o próprio São Francisco de Assis, que foi João Evangelista, ele voltou no século 13, ou 12 ou 13, se atrapalhou nas tabernas, tomando cachaça, pegando mulher, e era São João Evangelista. Olha, o apóstolo amado do Cristo reencarna e se atrapalha, mas naquela encarnação ele acessou o divino e se transformou em São Francisco de Assis. Então dentro dele tinha um homem frívolo, mas também tinha o homem santo. Você entende o que eu estou dizendo? Então não pense que mudanças externas
são transformações internas. A transformação se dá, e eu finalizo, quando vocês olham para dentro, faz contato com a verdade que vai libertar vocês, e que essa verdade está onde, Flávio? Onde é que eu procuro ela? Dentro de vocês, porque está ínsita na consciência, silenciando, meditando, fazendo leituras edificantes, trabalhando o externo normal, trabalhando, só não dizendo que você é caridoso, você não é caridoso porque dá sopa, você está ali se esforçando para ficar menos egoísta, mas você entende que você é egoísta. Eu faço aquilo porque eu sou egoísta, e eu sinto que é nesse trabalho do doar-me que eu posso aparar minhas arestas, e aí me tornar uma pessoa cada vez mais consciente do que eu sou, e aí, sendo consciente do que eu sou, eu vou expressar o bom, o belo, a bondade que habita em cada um de vocês. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês estudem o Livro dos Espíritos, as questões ditas aqui, vá na Gênese e aprofunde a temática, e eu desejo a vocês uma noite de paz e um ano de muita prosperidade, de muita bondade, no caminho que vocês vão fazer para dentro de vocês, evitando mudar personas e comportamentos, e sim vivenciando a polidez social, que é natural e necessária, mas se reconhecendo ainda como espíritos que estão ainda no nível de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, e é reconhecendo a verdade que ela libertará vocês das possíveis maldades que ainda existam no coração de cada um de vós. Muita paz.